Bom dia a todos, bom dia, Márcio e colegas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Nós vamos falar um assunto muito moderno sobre a comparação do exercício aeróbico e o resistido. Vai haver mudança de paradigma? Vamos ver. Nós tivemos uma recente revisão no New England sobre a reabilitação cardiovascular, sobre desafios, avanços e o caminho pela frente a seguir. Então, nós temos aqui, vejam, os objetivos de otimizar a recuperação após um evento, otimizar a capacidade funcional, saúde cardiovascular, psicológica e otimizar a qualidade de vida. Na otimização da funcional, o que essa revisão nos sugere? Que haja um exercício adaptado individualmente que inclua exercício aeróbico, progressivo de 5 a 6 dias por semana, maior que 30 minutos, e exercício resistido, gradualmente progressivo a 2 ou 3 sets, em torno de 2, 3 dias por semana, maior que 15 minutos. Quer dizer, já essa revisão já nos fala, já nos dá parte dessa resposta. Mouse tá... Não. Quais são os tipos de exercício que nós temos? O aeróbico, que é a extensão e flexão de grandes grupos musculares, eles geram movimento e amplitude. Resistido dinâmico, que é o exercício contra a resistência com o movimento. Existe o componente de força, mas existe o movimento articular. Isso é muito importante em termos de sobrecarga. E o resistido isométrico, que não envolve movimento articular, é anaeróbico, é contra uma resistência, dá uma sobrecarga de pressão do ventrículo esquerdo e é onde nós temos menos estudos. Bom, os efeitos do treinamento aeróbico na pressão arterial já são decantados em várias décadas, desde a década de 90. Nós temos que o treinamento aeróbico reduz a pressão arterial em hipertensos, em torno de 8 milímetros para sistólica, 5,2 para diastólica, e que a atividade física de intensidade regular moderada, ela está associada à redução de 15% na mortalidade em estudos de coorte. Por muito tempo se pensou que o exercício resistido fosse contraindicado. Vamos ver. Na linha do tempo, nós vamos mostrar algumas meta-análises desde 2015 até chegar aos dias de hoje sobre os efeitos benéficos do exercício resistido. Então, essa é uma meta-análise muito interessante sobre o treinamento resistido isolado como tratamento hipertensivo. Eles fizeram várias meta-análises, o número de 2.344 pacientes em média. E o que esse estudo mostrou? Que o exercício resistido 2 a 3 vezes por semana reduziria 6 milímetros da pressão sistólica, 5 da diastólica em hipertensos, 3 milímetros e 3 milímetros nos pré-hipertensos. Os resultados foram mais evidentes em não brancos, porque eles também tiveram outras etnias. No branco, o resultado foi um pouco menor. Existe uma meta-análise também de um grupo brasileiro que o exercício resistido isolado ele reduz sistólica e diastólica em pacientes pré-hipertensos e hipertensos. E que realmente isso foi mais evidente em idosos. Qual seria o mecanismo? Menor resistência periférica, menor frequência cardíaca, queda do produto, vasodilatação, melhora endotelial. São umas coisas que se questionaram até 2017. Em 2019, veio outra meta-análise sobre o efeito do exercício resistido isolado como terapia antihipertensiva. Então, eles compararam todos os estudos que havia com o exercício resistido, e com medicação. Não compararam um com o outro, mas eles envolveram 197 exercícios, estudos que envolveram exercício, 10 mil pacientes, 194 envolveram medicação. E os achados que eles chamam de new findings. Diferentes tipos de exercícios associados podem ser tão efetivos quanto algumas medicações. Até que veio o posicionamento que marcou um divisor de águas, foi a atualização do posicionamento do American Heart de 2007 sobre o exercício resistido, benefício em todos os fatores de risco. Então, eles mostraram que o exercício resistido, o aeróbico e a associação dos dois são benéficos para hipertensos. Ou seja, todos os três são benéficos para a pressão arterial. Eles são favoráveis e podem ter efeitos até moderados na pressão sistólica e diastólica.
Na pressão sistólica, o exercício resistido isoladamente e o aeróbico isoladamente têm maior benefício, não tanto quando se associa os dois, mas na diastólica, os três tipos de, tanto o aeróbico, o resistido e a soma dos dois são benéficos. Então, quem é que pode fazer exercício resistido? Praticamente todo mundo. Vejam que os idosos, é muito importante no idoso, é uma das ferramentas para combater sarcopenia. Pode ser feito em homens e mulheres, em adultos com alguma limitação, em gestantes e puérperas. Pode ser feito com o peso do próprio corpo, com bandas elásticas, com aparelhos, com elementos de peso. Lembre-se que são todos exercícios dinâmicos. E pode ser feito 2 vezes por semana, sessões de 15 a 20 minutos. As repetições máximas vão depender da proposta do exercício. E lembrar que o exercício resistido vai ser benéfico na pressão arterial, na glicemia, nos lípides, composição corporal. E qual é o mecanismo? Diminuir a inflamação, melhora a função endotelial, com certeza melhora a capacidade funcional, melhora níveis de depressão e ansiedade e melhora o sono. E com isso tudo, diminui o fator de risco cardiovascular. Como em tudo, quais são os riscos? Quais são as contraindicações? Muito semelhantes às contraindicações do exercício aeróbico, ou seja, quadros instáveis, arritmias, miocardites, e nós podemos prescrever de baixa intensidade, os pacientes de alto risco, ou seja, menor que 40% das repetições máximas, até o intenso, que não é nossa proposta, que é acima de 80% das repetições máximas. Então, o que nós aprendemos deste estudo, dessa diretriz? Que o exercício resistido ele reduz em 15% a mortalidade de todas as causas, 17% a cardiovascular. 30 a 60 minutos por semana, 1 a 3 séries, 8 a 12 repetições, mas existe uma redução significativa da pressão. A soma dos dois, qual é o melhor treino? Agora eu respondo, é o aeróbico e o resistido juntos. 40 a 46% menor mortalidade por todas as causas, e se for um isoladamente do outro, menor risco de 18% a 29%. Vamos para o nosso último diapositivo, em que eu tentei condensar nesse slide todos os posicionamentos das diretrizes internacionais. Frequência, intensidade, tempo de exercício, todos postulam que tem a ver o exercício aeróbico nível de evidência A ou B. O American Heart, American College of Sports Medicine e o ESC associam o exercício resistido com nível de evidência A ou B, com melhora na pressão arterial em hipertensos e em normotensos e pré-hipertensos. O American College e o Joint inglês e o College de Lifestyle Working Group ficam só no aeróbico. O que nós temos a dizer? A resposta é: vamos utilizar sim os dois. Aqui é um exemplo da nossa reabilitação no doente Pasanese, e com isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me despeço de todos com o último slide muito carinhoso.